Continuando a falar de telemóveis chineses, confesso que foi com alguma surpresa que vi a próxima notícia, relativa. E a próxima notícia fala-nos da Huawei que vai lançar o seu novo P50. Aparentemente isto será lançado no dia 29 de julho, portanto no decorrer desta semana. E é mais ou menos um ano após o Huawei P40, surpresa das surpresas, mas quer dizer, com tantas dificuldades que eles têm tido na venda de software, na venda de software não, na venda dos produtos e na aquisição de software à Google e tudo mais, pensei que a coisa esmorecesse um bocadinho, mas não, eles estão em força no mercado chinês e aparentemente um mês depois de 29 de julho, ou seja, finais de agosto, deverão lançar a variante internacional deste P50. Ahm, é sempre difícil para nós falarmos um bocadinho sobre estes telemóveis, porque confesso eu que não sou adepto do Harmony OS e da falta de apoio que isto tem da Google, não é? Por causa das imposições americanas e das restrições, ahm, que estão a ser aliviadas para algumas marcas, mas para a Huawei ainda não se viu nada disso. Portanto, a América continua a censurar um bocadinho a Huawei. Mas que, portanto, em termos de software, eu não acho que seja nada de especial e, portanto, não é uma coisa que eu aconselho. No entanto, a gente pode falar dele, não é? E aparentemente isto vai ser mais um topo de gama. Estamos a falar de um telemóvel que deverá começar na casa dos $900, na versão base, não é? Em que deverá ter pelo menos três versões, portanto, à semelhança daquilo que é normal, deverá ter um P50, um P50 Pro e um P50 Pro Plus. Veremos se depois sai mesmo ou não. E aquilo que salta à vista daquilo que a gente vê são de facto as câmaras, e que deve ser também a diferença entre os vários modelos. Eles falam aqui das câmaras que ocupam uma parte central naquilo que é a parte traseira, central, no aspecto que se destaca imenso, porque são muito grandes os sítios onde estão as lentes, são Sim. mesmo muito, muito grandes, têm um destaque muito grande na parte de trás do telemóvel. Ao ponto de eu até dizer que se calhar é um bocadinho exagerado, mas pronto, a Huawei nestes topos de gama sempre se fixou muito na parte da imagem, não é? Nas parcerias que fizeram, por exemplo, com a Leica, e que destacavam a muito boa qualidade das fotografias. E depois vamos ver, não temos aqui grande coisa em termos de especificações. Fala-se que terá serão normais os telemóveis com 6.3 polegadas, por exemplo, o P50 normal e 6.6 no P50 Pro. Ahm, mas pronto, teremos que esperar até ao final da próxima semana para ver exatamente o que é que vai sair daqui, porque fala-se muito das câmaras e do que serão as câmaras e das características das câmaras, mas para já ainda são só rumores. Aquilo que Sim. aparece aqui aparentemente é de um modelo, de um protótipo que apareceu para os fabricantes, que normalmente é sempre a base disto, para os fabricantes de capas e de acessórios. E portanto não era um modelo funcional, as pessoas não puderam testar. Mas pronto, teremos que esperar pelo fim da próxima semana para ver se isto vale a pena uh, olhar para ele, sempre com aquele alerta que eu gosto de fazer, que é o software não é Google. Isto é uma coisa que não é propriamente da Google e portanto será sempre, apesar de haver várias maneiras de instalar o software da Google, não é? Não é Sim. impossível de o instalar. Há vários tutoriais aí pela internet fora a ensinar como é que se pode instalar os Google Sim, mas Services não é uma coisa de nestes raiz, telemóveis, depois estás sujeito a mas ter um é, update e aquilo ficar tudo encravado. São sempre exatamente, coisas exatamente. complicadas de se fazer e não é para o comum utilizador, né? Assim, os Huawei, eu nunca fui fã dos Huawei, a verdade é essa. Quem estiver a ouvir vai dizer assim: este gajo só gosta de Samsung e não gosta de mais nenhuma marca. Eu também não. E o software da Huawei, sim, essa sim é esquisita e demasiado restritiva e é difícil de desligar. Sim, nem falo na questão de software, até porque isso já está ultrapassado. Eles agora com esta versão do Harmony OS, eles mudaram o software que tinham. Não sei se está melhor, se está pior, porque nunca o usei. As reviews que se viu quando este software foi apresentado por eles e foi colocado em smartphones foram más. Acho que não vi ninguém a dizer que isto era melhor que o Android ou que tinha mais funcionalidades que o Android.
Antes, pelo contrário, toda a gente criticou a falta de funcionalidades e a falta de aplicações e a falta de suporte e tudo mais. A nível de hardware, pá, eles sempre foram muito bons em câmaras, isso pá, acho que é comum de quem anda um bocado por dentro disto, smartphones, as câmaras dos Huawei sempre foram muito bons. Pá, em tudo o resto, para mim, é um bocado como as gráficas da AMD. A 6900 XT é uma gráfica muito boa, custa dinheiro de uma gráfica topo de gama, mas para mim fica atrás de uma 3090. E isto é um bocado o que acontece aqui também no Huawei. O Huawei pá, sempre foi muito bom, teve hardware topo de gama, mas na realidade o Galaxy S topo de gama daquela geração é sempre melhor no geral do que o Huawei topo de gama daquela geração. O único comentário a estes novos equipamentos e às câmaras, aqui a grande vantagem que eu vejo é que ganhamos 2 tomadas de parede, não é? Porque são sempre coisas que falham em casa, as tomadas de parede, e ele vai trazer 2 tomadas de parede atrás, que pode servir sempre para ligar, sei lá, uma lanterna, um candeeiro, um carregador. O telemóvel. Exatamente. É Faz um autossuficiente. Inception. Faz um Inception aí dele para ele. Não, eu por acaso nós até estávamos a comentar off-stream, assim, hoje em dia até acredito que seja complicado para as marcas inovar a nível de design, porque isto acaba por ser tudo muito idêntico, não é? Tu vês, por exemplo, este equipamento da parte da frente, que eu estou a mostrar agora aqui na stream, isto é basicamente um equipamento com ecrãs curvos, quase sem bezels nenhumas, com uma câmara, um pontinho muito pequenininho a fazer de câmara, e é isto. Pá, se tu olhares para os smartphones da Samsung, as últimas gerações, se olhares para o Mi Mix 4 que mostramos anteriormente, isto acaba por ser tudo muito idêntico. O único sítio onde eles podem mudar um bocado e extravasar ali um bocado o design é na parte traseira e com as câmaras, não é? Porque é a única coisa que está ali que sobressai numa traseira de um smartphone. Muitos fazem-nos, por exemplo, com cores berrantes, e eu ainda há dias vi um telefone qualquer da Vivo, se não me engano é o Vivo S10, que a parte traseira do telefone é feito com uma tecnologia qualquer que com a luz do sol, a ver se eu te consigo explicar. O gajo que estava a mostrar o telefone pôs atrás de uma grade o telefone e a luz do sol a bater através da grade, e ele deixou ali tipo uns segundos o telefone e depois tirou o telefone e o telefone ficou com a marca da grade na parte traseira. Tipo como se tivesse ficado queimado as outras partes. Em autobronzeador. Exatamente. E aquilo deve ficar assim uns, não sei se é uns minutos, se é umas horas, o que é, e depois deve voltar à cor normal, não é? Mas basicamente onde eles tentam mudar ou inovar ou diferenciar-se hoje em dia a nível de design acaba por ser na traseira dos equipamentos. E isto é mais uma forma que eles têm de poder mostrar isso mesmo, ou seja, de mostrar a diferença que há em relação aos outros equipamentos, porque assim eles não podem lançar equipamento igual ao anterior, porque senão as pessoas não se sentem motivadas a trocar, não é? Isto tem que ser diferente para as pessoas dizerem, este gajo já tem o P50 e eu ainda tenho o P40. Isso é marketing, não é? E eles acabam por, às vezes, exagerar, não é? Para mim é o caso aqui, porque isto tem aqui umas rodas enormes, não é? E depois as câmaras lá dentro são pequenininhas, não é? Aliás, até uma das imagens tem aqui, uma das bolas que tem aqui tem 3 câmaras lá dentro e outra só tem 2 câmaras, quer dizer, não sei, são estratégias. Não, isso, hoje em dia as marcas tentam diferenciar-se, quer dizer, no fundo hoje em dia os telemóveis são pedaços de vidro, não é? Com um ecrã, ocupa a parte da frente toda, com o mínimo de bordas possível, não é? São todos, tentam ser todos iguais, mais ou menos nesse aspecto, quanto mais ecrã e quanto menos bordas, melhor, não é? E depois tentam-se diferenciar precisamente por isso, ou pela câmara, ou pelo botão que tem, ou pelo sistema de cooling que tem para não te aquecer tanto os dedos quando estás a jogar, ou porque tem um acessório. Sim, mas isso não se vê, percebes? Eles precisam se diferenciar não só por hardware, mas também pela visualizado. Sim, tem, por exemplo, o caso do ASUS, já não sei qual era, se era o Zenfone ou se era outro qualquer, que tu até tinhas uma unidade que tu acoplavas atrás e que tem uma ventoinha e que não sei o quê. Sim, isso era a versão gaming deles. Sim. Eu acho que é um bocado por aí que hoje em dia se tentam diferenciar, não é? Porque no fundo é tudo igual. Ou é pela bordazinha ou é porque tem uma coisinha em metal à volta que parece que é Sim, dourável. até porque existem 3 fabricantes
de ecrã. processador, não, de processadores, sim. não é? Ou é o MediaTek, ou é o da Apple, ou é o da Qualcomm, não é? Não existe aqui. Sim, sim. E tens o da Samsung também, o Exynos, não é? Os Exynos. Exatamente. Depois, a nível de ecrãs, também não tens ali muito que inventar, não é? Ou usas um ecrã de jeito da Samsung, ou usas uma porcaria qualquer dos outros, não é? Pá, e acaba por ser. Acaba por ser muito limitativo para quem está a desenvolver um smartphone, acredito que sim, não é?